Deus glorioso, gracioso para conosco, que nos abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 50. E nós faremos a leitura a partir do verso 15 até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizermos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que o Senhor Deus acrescente a sua bênção, a sua palavra que foi lida. Meus irmãos, hoje eu quero pregar uma mensagem para ofensores e ofendidos. Quem são eles? Todos nós. Todos nós temos momentos de ofensas a outros e todos nós também temos momentos onde somos ofendidos. Por isso eu intitulei esta mensagem de Ouse Perdoar. A ofensa, ela tem algumas características. A ofensa rompe a comunhão com Deus, porque a ofensa é pecado. E o pecado, como diz Isaías 59, o pecado estabelece uma ruptura dessa comunhão. O pecado encobre o rosto de Deus. Um pecado não reconhecido, não confessado, não arrependido, não abandonado, afasta de Deus. Então a ofensa tem essa característica de romper a comunhão com Deus. Além disso, a ofensa também, ela gera amargura, gera tristeza. A pessoa ofendida, ela começa a nutrir dentro dele um desejo de vingança. Essa também é uma característica de produzir esta vingança, de retaliar a ofensa que recebeu. E ainda existe uma outra característica de afetar a razão, a maneira de pensar. Muitas vezes uma pessoa ofendida, ele não consegue parar de pensar na ofensa e no ofensor. É como se ele tivesse dado uma procuração em branco para aquela pessoa que o ofendeu, para aquela pessoa dominar as suas emoções, ter controle sobre o seu humor. Ele pensa naquilo o tempo todo. Às vezes aquilo foge do pensamento dele temporariamente, mas volta. E sempre que volta,
parece que reaquece. Ressentimento é isso, é um reaquecimento da ofensa recebida. Por isso eu quero falar sobre perdoar. E a ousadia em perdoar. Quem foi José? Conhecemos a história dele. José foi o 11º filho de Jacó, o filho da velhice, o primeiro filho de Raquel, a quem Jacó amava mais do que amava Lia. Jacó preferia José, era o filho predileto, filho da velhice e, além de ser filho da velhice, filho da esposa que ele mais amava. E José, então, despertou, através dessa predileção, uma ira nos seus irmãos. E os seus irmãos, por causa disso, o venderam como escravo. E José foi para o Egito como escravo, vendido para um homem chamado Potifar, um oficial de Faraó, comandante da guarda. E José foi colocado ali como escravo na casa daquele homem. Mas em todas as narrativas sobre José, e tem muitas, o autor de Gênesis gasta grande parte do livro a falar de José, do capítulo 37 até o capítulo 50, à exceção do capítulo 38, que fala de Judá e Tamar. Então José tem praticamente um refrão a respeito de José, nas narrativas, onde é dito, o Senhor era com José. Em todos os momentos, o Senhor era com José. E ali na casa de Potifar, colocado como escravo, ele sobressai no serviço, porque onde José colocava a mão, a coisa prosperava. José tinha o dom da administração, o dom da mordomia. E por causa disso ele foi colocado como mordomo sobre a casa de Potifar. Mas a esposa de Potifar é infiel. E ela coloca os olhos sobre José, e a Bíblia diz que José era um rapaz formoso, jovem, formoso, e ela o deseja. E ele foge dos seus arroubos sedutores, e isso provoca nela uma ira muito grande. E ela o acusa de tentativa de estupro. E por causa disso, José é jogado na prisão, mesmo sendo inocente. Mas o Senhor era com José. E ali na prisão, ele alcança graça aos olhos do carcereiro e é colocado como administrador dos outros presos, porque o Senhor era com ele. E ali na prisão ele interpreta sonhos, o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, do rei. E por causa desses sonhos, ele é levado à presença de Faraó para interpretar os sonhos de Faraó. O Senhor era com José. E por causa da interpretação dos sonhos de Faraó, ele é colocado como governador do Egito. O segundo homem mais poderoso do país. O Senhor era com ele. Há muita coisa a ser dito sobre a história de José. Mas eu quero focar a atenção somente num aspecto: o perdão. José ousou perdoar a ofensa dos seus irmãos. E eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos nesse texto que nós acabamos de ler. O primeiro ponto é o medo da vingança. Do verso 15 até o verso 18, nós observamos que depois da morte de Jacó, surgiu no coração daqueles irmãos de Jacó medo. Nosso pai era vivo, José não fez nada contra nós porque ele temia nosso pai. Mas agora que nosso pai é morto, José então vai usar o poder que ele tem, e ele tem muito, para vingar o mal que nós fizemos a ele. Então, mesmo com a motivação errada, porque a motivação ali era medo da vingança, eles vão até José e vão suplicar pelo perdão. Porque estavam com medo. Medo
de que houvesse vingança. Esse medo de vingança, ele está na consciência do ofensor. Mesmo que esteja submerso, em algum momento ele vai emergir, principalmente quando o ofendido alça uma posição de destaque, uma posição onde a vingança é uma possibilidade. Eu não sei, mas talvez você carregue esse medo no seu coração. Em relação a alguma ofensa cometida contra alguém em algum tempo. E mesmo que isso esteja quieto, submerso dentro do seu coração, mas pode emergir em qualquer momento. E só há uma coisa a fazer. Fazer o que os irmãos de José fizeram, mas não pela motivação errada, mas pela motivação certa. Entender que para a ofensa só existe uma coisa: perdão. Procurar o ofendido. Esse medo só vai desaparecer da sua mente, do seu coração, quando houver conserto. E o conserto exige algumas coisas, são imprescindíveis. Primeiro, o conserto exige o reconhecimento da ofensa. Reconhecer que você ofendeu a pessoa. E esse reconhecimento não é uma tentativa de justificativa. Eu já vi e tenho presenciado muito isso. Às vezes a pessoa vai confessar o seu pecado a outro, mas não é uma confissão. É uma justificativa. Não, está certo que eu pequei contra o irmão, mas também você fez isso e mais aquilo outro, e provocou a minha ira, e naquele momento eu não consegui refrear. Isso não é o reconhecimento da ofensa. O reconhecimento da ofensa, e ofensa, eu volto a repetir, ofensa é pecado, e para pecado não tem justificativa. Pecado é perdão. A história de Davi é fantástica. Porque embora Davi tenha cometido um pecado terrível, no caso de Batseba e Urias, mas quando o profeta Natã vai até ele, e esse é o ponto que eu mais admiro na história de Davi, e o profeta chega até ele e conta aquela história do homem rico que pegou a ovelhinha do pobre para servir ao hóspede que havia chegado, e Davi fica indignado, e prolata a sentença: seja digno de morte, e pela ovelha tirada, restitua 4 vezes mais. E Natã diz para ele: tu és um homem, ó rei. Se Davi fosse como esses que eu havia citado antes, que tentam justificar, ele poderia ter: bom, a mulher estava tomando banho, estava num lugar visível, a carne é fraca, e por aí vai. Não. A única coisa que Davi disse foi: pequei contra o Senhor. Com ofensa é isso. Se ofensa é pecado, o reconhecimento do pecado é saber que você pecou primeiro contra Deus. Davi também tinha pecado contra Batseba, Davi também tinha pecado contra Urias, mas ele reconhece: pequei contra o Senhor. Primeiro foi contra Deus. Quando você ofende a outro, em primeiro lugar, se ofendeu a Deus. Então, o conserto começa por aí. O reconhecimento da ofensa. Reconhecer, não tentativa de justificar, mas reconhecer: pequei. Por que você pecou? Porque sou pecador. Mas estou arrependido, por isso estou aqui. Aí entra a segunda parte do conserto, que é a humilhação. A auto-humilhação. Porque para você que ofendeu e até o ofendido pedir perdão a ele, você precisa vencer seu orgulho. O seu orgulho vai tentar obstacular essa ida. Vai tentar impedir que você fale, que você admite que você errou. Então a auto-humilhação. E depois vem o pedido do perdão. Pedir perdão, reconhecer realmente.
olha, eu preciso do seu perdão, porque eu te ofendi. Eu não vou dizer que não queria ter dito o que eu disse, porque se saiu da minha boca é porque estava no meu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O problema é que eu não avaliei as consequências, eu não pensei antes de falar, por isso eu ofendi você, eu reconheço que eu estou errado, e eu peço, eu preciso, eu suplico o teu perdão. Dificilmente alguém vai ficar com o coração endurecido diante disso. Dificilmente. Suplica o perdão. Em quarto lugar, para haver um conserto, é preciso também ter uma reparação do ato, quando isso é possível. Tem atos que não tem como reparar. Mas quando há possível, os irmãos de José se prontificaram a reparar, quando eles se oferecem como escravos. Isso é uma tentativa de reparação do ato. Nós vamos te servir como escravo, voluntariamente. Tem atos praticados que é impossível de reparar. Eu conheço uma história de uma missionária daqui de Goiânia. Eu não a conheço pessoalmente, mas nós temos uma amiga em comum. E essa mulher passou por um drama terrível. A filha dela estava num carro na Tamandaré, e 2 assaltantes chegaram para levar o carro. Só que eles não contentaram em levar o carro, eles mataram a moça. E fugiram com o carro. Mas graças ao brilhante trabalho da Polícia Militar, nós temos uma polícia muito eficiente. Ser criminoso em Goiás não é fácil. A Polícia Militar pegou em flagrante. E eles foram julgados, foram condenados, foram para o CEPAICO, cumprir pena. E um tempo depois, essa missionária foi lá visitá-los. Conseguiu autorização para entrar. E chegou diante deles, eram 2. Olhou bem para eles e disse: eu sou a mãe da moça que vocês covardemente assassinaram. E eu vim aqui para dizer uma coisa para vocês. Vocês roubaram parte da minha alegria. Vocês provocaram um vazio, parte de um vazio muito grande no meu coração. Vocês tiraram por um determinado tempo o meu ânimo de viver. Vocês me reduziram. Eu sou uma mãe que perdeu uma filha na flor da idade, assassinada brutalmente por vocês. E enquanto ela falava, disse que os caras choravam. E aí ela disse para eles: mas eu vim aqui dizer uma coisa para vocês. Em nome de Jesus Cristo, eu perdoo vocês. Diz que foi um quebrantamento ali, pessoas se rendendo a Jesus, porque essa mulher ousou perdoar. Agora eu pergunto para você, é fácil perdoar uma ofensa dessa? Não, não é. Não precisa nem ser mãe para saber que não é. A dor é muito grande. Mas somente uma obra do Espírito Santo de Deus, realizada no coração, pode fazer isso. Esse ato não podia ser reparado. Ainda que esses assassinos passem a vida toda na cadeia, vocês sabem que isso não acontece, mas ainda que acontecesse isso, o ato não seria reparado. Então tem ato que não pode ser reparado. Mas sempre quando é possível a reparação do ato, ele tem que ser feito porque faz parte do conserto. Eu falei do ofensor. Agora eu quero falar do ofendido. Esse é o segundo ponto que eu quero ressaltar, pensando com você, a partir do verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos.
Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? O que José está dizendo aqui é o que a Bíblia diz em diversas passagens no Antigo e no Novo Testamento, que a vingança pertence a Deus. Ele não estava no lugar de Deus. José não assimilou aquela ofensa. E olha que ele teve tempo para isso. Ele ficou um bom tempo na cadeia. Nós não sabemos quanto tempo, mas uma coisa nós podemos ter certeza, foram mais de 2 anos. Porque quando ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, ele já estava preso. E só 2 anos depois da interpretação do sonho do copeiro e do padeiro é que ele foi levado a Faraó para interpretar o sonho de Faraó. Então foram mais de 2 anos, não sabemos quanto. Agora nós sabemos quanto tempo durou. Da época que ele foi vendido como escravo aos 17 anos, até a época que ele foi colocado como governador do Egito, 30 anos, 17 anos. José teve tempo de maturar a vingança. Alguns dizem que vingança é um prato que se come frio. A pessoa deixa lá a vingança marinando, no tempero do ódio por um determinado tempo, para depois servir como um prato frio. Os vingativos dizem isso. Eu tenho um amigo que ele tem muita dificuldade em perdoar, ele não consegue. E ele vive isso, ele tem muita classe. Isso não se pode negar. Então, se ofende ele não retribui, ele não agride. Ele encara aquele negócio de uma forma aparentemente natural, mas ali dentro do coração dele ele está maquinando a retaliação. E ele vai esperar um momento oportuno para... José não era assim. Teve tempo para maturar a vingança. E agora tinha o poder para executar a vingança, porque ele era o homem mais poderoso depois de Faraó. Ele poderia fazer o que quisesse com seus irmãos. Poderiam jogá-los na prisão, poderiam transformá-los em escravos, poderiam executá-los. Mas ele ousou perdoar. E é isso que mostra a nobreza do caráter deste homem. E por quê? O Senhor era com José. Ousou perdoar. Ousou dizer aos seus irmãos que ele não era Deus. Eu não estou no lugar de Deus. A vingança, ela pertence ao Senhor. Para perdoar também, alguns pontos são necessários. Ninguém perdoa se não admitir que foi ofendido. Tem pessoas que às vezes, sob pretexto de uma falsa espiritualidade ou de uma falsa humildade, quer dizer, não foi nada. Deixa isso para lá. Deixa quieto. É um termo muito usado hoje em dia, Deixa quieto. Não vamos mexer nisso não, deixa para lá. Vida que segue. Mas e o coração? Como é que está esse negócio dentro do coração? E eu quero te dizer, se aquilo incomoda você, e se você pensa naquilo mais do que deveria, se aquilo afeta o seu humor, se aquilo afeta o seu dia, aconteceu a ofensa. Você mordeu a isca de Satanás. Tem um livro muito interessante de um autor chamado John Bevere, chamado A Isca de Satanás. E ele trabalha isso no livro, mostrando que ofensa nada mais é do que uma isca de Satanás. Assim como o peixe morde a isca, ele fica fisgado e ele fica na mão do pescador, a pessoa que morde a isca da ofensa, ele fica também fisgado. Ele fica tanto na mão do ofensor, como fica na mão do maligno. Então é necessário que haja perdão. Admitir que houve ofensa. Admitir que houve um constrangimento. Reconhecer isso.
Se a coisa incomodou você, é porque você está ofendido. Mesmo que você não queira admitir, mas você está ofendido. Porque o incomodou, afetou o seu humor. Então, leve isso diante de Deus. Rasga o coração diante do Senhor. Senhor, eu não queria ser assim, eu estou com vergonha. Senhor, eu sou crente. Os irmãos sabiam que o tipo de vingança predileto do crente é a indiferença? Porque alguns acham que indiferença não é vingança. Não, eu vou dar o desprezo. E acha que isso não é vingança. Indiferença é ódio congelado. E se está congelado, vai ficar conservado, não vai desaparecer. No momento que isso for descongelado, vai estar lá. E vai afetar. Então é preciso ser tratado. Rasga o coração diante de Deus. Eu tenho um exemplo na minha própria vida. Houve um tempo que eu precisei perdoar uma pessoa. Mas perdoar de verdade. Não é aquelas ofensazinhas, não era coisa grande. Um colega de trabalho. Eu não era pastor ainda. E na época aquilo me afetou muito. Eu não podia ouvir a voz da pessoa, não podia ouvir o nome da pessoa, não podia ver a pessoa, tal era a profundidade da ofensa dentro do meu coração. E na época eu estava acompanhando uma série, nessa época não tinha redes sociais, não tinha YouTube, não tinha essas coisas modernas, eu tinha um radinho de pilha. E nesse radinho de pilha tinha um programa da Rádio Transmundial chamado Falando ao Coração, algo mais ou menos assim, apresentado pelo pastor Pedro Paulo parece, isso tem muitos anos. E ele estava apresentando uma série de estudos sobre Esté, estudos do Charles Swindoll, que ele transformava em áudio e apresentava no programa da Transmundial, sobre Esté. E ele focou muito na questão do ódio que Amã tinha por Mordecai, não só por Mordecai, mas por todos os judeus, porque Amã era malequita e havia um ódio histórico, e ele expressou isso quando ele teve a oportunidade de ferir não só Mordecai, mas toda a raça dos judeus. E aí ele mostrando que o ódio de Amã o destruiu, porque a forca que ele conseguiu para Mordecai foi usada para enforcar a ele. E ele aplicava isso da seguinte forma: se você quer caminhar com Jesus, você só tem uma coisa a fazer: perdoar. Ou você perdoa ou larga Jesus. Não tem como você andar com ele carregando no seu coração uma ofensa, um ódio que você não consegue resolver. E aquilo me impactou muito, eu comecei a orar. Eu comecei a orar em relação àquilo. Eu orava tanto por mim como pela pessoa que tinha me ofendido. A princípio eu não queria orar por essa pessoa. Você ora com má vontade. Se você não aguenta nem ouvir o nome da pessoa, não aguenta nem pensar na pessoa, como é que você vai orar por ela? Mas orava: Senhor, o Senhor sabe que eu estou com raiva. O Senhor sabe que o meu desejo é cortar o pescoço dele. É raiva, é ódio. Mas eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor não está com raiva dele, o Senhor não está com ódio dele, o ódio é meu. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida dele, que abençoe a família dele, que abençoe a casa dele. E eu orava por ele, orava por mim. E o ódio foi desaparecendo do meu coração. Deus foi arrancando pouco a pouco. Daí um pouco tempo eu estava convivendo com ele normalmente. Eu não sei se ele tinha ódio contra mim. Ele é daqueles caras que está sempre rindo, mas você não sabe o que está se passando com ele. Mas eu já não tinha mais ódio contra ele. O Senhor tratou o meu coração. Então, queridos, ore em relação ao seu ofensor.
Coloque o seu ofensor diante de Deus, não é para dizer para Deus, não, Senhor, manda fogo pela cabeça dele, queima ele, Senhor, não é isso não. Coloque o seu ofensor diante de Deus, fala assim, eu tenho misericórdia dele, haja no coração dele, abençoa a vida dele, e abençoa a minha também, arranca isso diante de mim, porque eu quero caminhar com Jesus. Eu não quero deixar Jesus, eu não quero trocar Jesus pelo ódio. Era isso que o pastor Sérgio Paulo, o nome do pastor, era isso que ele falava. Você quer trocar Jesus pelo ódio? Você valoriza mais o ódio, a ofensa que você recebeu do que Jesus, a cruz, o sacrifício que foi feito por você? Eu chorei muito por causa disso, mas o Senhor tratou meu coração. E hoje ninguém consegue me ofender. Sabe por quê? A pessoa pode até tentar, mas eu não vou assumir. Só acontece a ofensa quando você assume, quando você assimila. Eu não vou assumir. Esses dias eu estava numa reunião e uma pessoa me desacatou nessa reunião, me xingou, saiu da reunião bravo comigo, não me afetou em nada. O Senhor abençoa a vida dele. Isso deve ser transtorno de humor, então cura a vida dele. Não me afetou. A ofensa só vai te afetar se você permitir, e quando você permite, você está dando uma procuração assinada em branco para aquela pessoa dominar a sua vida, suas emoções, o seu humor. Não faça isso. José ousou perdoar. Tinha oportunidade de vingar, mas não vingou. A ofensa é uma ladra. E ela vai roubar de você algumas coisas. Rouba a sua comunhão com Deus. Rouba a sua alegria. Rouba a sua paz. E rouba a sua confiança. O escritor de Provérbios, no capítulo 18, verso 19, ele diz que o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são como ferrolhos de um castelo. Por quê? Porque o ofendido se fecha. É difícil relacionar com uma pessoa que carrega ódio no coração, porque ele não confia mais em ninguém, ele tem medo de ser ferido, ele tem medo de ser ofendido, ele não se abre, ele se abre só um pouquinho, ele é como uma fortaleza, é como são os ferrolhos num castelo, fechando seu coração, ele não quer abrir, é tipo um porco espinho, você não consegue chegar perto dele. Não tem um bom relacionamento. Ouse perdoar. Assim como José. Terceiro lugar, o terceiro ponto que eu quero enfocar com os irmãos, é que Deus é aquele que é capaz de transformar o mal em bem. Olha o final do texto, verso 20 e 21. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porque por inveja eles venderam o irmão como escravo. Queriam se ver livre do irmão. Intentaram o mal. Porém Deus o tornou em bem. Para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Deus reverteu a situação. Nós acabamos de cantar a música do Fernandinho, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Deus transformou em bem. Então não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Observa, José não só se absteve de vingar, mas como ele se prontificou a fazer o bem e agir com benevolência na vida deles e dos filhos deles.
porque o Senhor era com José. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Olha como isso é importante. José ainda garoto, filho da velhice, filho predileto. José teve sonhos e os seus sonhos afetou os seus irmãos. Primeiro ele sonhou com os feixes no campo que eles estavam juntando. E aí 11 feixes se dobraram diante do feixe dele. Depois ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele. E aqueles irmãos ficaram ofendidos com esses sonhos. Mas o sonho era profético. Deus estava mostrando para José o que ele se tornaria. O que ele se tornou depois, o segundo homem mais poderoso do país mais importante da época. O homem que tinha muito poder. Deus transforma mal em bem. Aquela experiência que eu contei sobre a minha vida e a dificuldade que eu tinha de perdoar aquela pessoa, a partir do perdão, Deus mudou a minha história. Eu era um policial violento, e Deus mudou a minha história a partir disso. Eu creio que a partir disso que aconteceu minha conversão de verdade. Antes eu era convencido, mas não era convertido. Isso foi um marco na minha vida. E foi a partir disso que Deus me levou para o seminário. Ouse perdoar. Esse é um bem que você faz a si mesmo. Queridos, diante do exposto, eu quero concluir com a seguinte pergunta. O que você faz com a ofensa que você recebe? É claro que essa é uma pergunta retórica. Perguntas retóricas servem para reflexão. Serve para auscultar o coração. O que eu faço com as ofensas? Eu deixo ela marinando no tempero do ódio, para maturar a ofensa, para servir no momento oportuno? Ou eu levo aos pés do Senhor? Lembra daquele texto de Lamentações, capítulo 3, verso 59, onde ele diz assim: Senhor, viste a injustiça que me fizeste, julga a minha causa. Essa é a melhor forma. Você foi injustiçado, foi ofendido, foi caluniado, foi desprezado, entrega ao Senhor. O Senhor está aí, julgue a minha causa. Ele é o reto juiz. Porque às vezes nós pensamos que fomos ofendidos, quando na verdade não fomos. Talvez foi uma ofensa autogerada, a pessoa falou e não falou para ofender, mas a nossa sensibilidade, as nossas machucaduras anteriores fizeram com que uma auto-ofensa surgisse dentro de nós. Então, entregue a Deus. Ele é o justo juiz. É Ele que vai julgar. Mas eu quero sugerir alguns passos para o perdão. E eu digo sempre isso, porque eu vivi essa experiência. Eu vivo com pessoas que se ofendem com uma facilidade muito grande no meu trabalho, no trabalho que eu realizo hoje. São pessoas hipersensíveis. Então eu digo sempre, perdão não é questão de sentimentos. Nunca espere você sentir vontade de perdoar, você não vai sentir. Se o seu coração está ofendido, sabe quando é que você vai ter vontade de perdoar? Nunca. Perdão é uma questão de decisão. E é uma decisão que você toma
Em primeiro lugar, para resolver sua situação com Deus. Mateus 5, 23 e 24. O Senhor Jesus ensina que quando se vai levar a oferta diante do altar, e aí lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai lá primeiro reconciliar com ele. Porque senão você não tem condições de oferecer culto ao Senhor. Então decida, tome essa decisão, porque você precisa ter comunhão com Deus. Não é sentimento, é decisão. Depois que você toma essa decisão, então você passe a orar. Orando pelo ofensor e orando por você. E eu te digo com toda certeza, se você for sincero nessa oração, à medida que você for orando, Deus vai arrancando do seu coração a ofensa. Ela vai desaparecer. Talvez não desapareça da memória. Você vai lembrar dela de vez em quando, mas não vai te afetar. E por último, para fechar o ciclo, procure a pessoa. Mas só quando você tiver segurança. Quando você tiver certeza que no seu coração já foi liberado o perdão, você procura a pessoa. Fulano, você me ofendeu. Faça como aquela mãe que eu contei. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que eu te perdoo. E no meu coração não tem mais nada com relação à ofensa que você me fez. Eu te perdoo, em nome de Jesus. Faça um bem a você mesmo. Assim como José, ouse perdoar. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Quero convidar os irmãos a ficar de pé para a oração final e a impetração da bênção do Senhor. Senhor, sabemos o quanto é melindroso esse assunto, mas o quanto ele é precioso para o Senhor, para que o coração do teu povo seja curado. Senhor, que nenhuma ofensa permaneça no nosso coração, fazendo com que brote raízes de amargura e venha contaminar também outras pessoas. Portanto, Senhor, olha para o teu povo. Senhor, toma nas tuas mãos o coração de cada um de nós, Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe quem está carregando no coração uma ofensa que o machucou, uma ofensa que o fez chorar e talvez ainda o faça chorar. Algo que amargure a sua alma. O Senhor conhece. Portanto, em nome de Jesus, conduza esse entendimento, Senhor. Cure esses corações feridos. Trata essas ofensas, para que não haja nenhum obstáculo na comunhão com o Senhor. Teu povo, Senhor, esteja limpo diante do Senhor, desimpedido para oferecer culto, para levar a oferta diante do altar do Senhor. Sê gracioso para com teu povo e nos dá esse entendimento. Tira de nós esses milindres, essa sensibilidade emocional de se ofender com qualquer coisa. Tira isso de nós, Senhor. Que nós possamos agir como Jesus em cada situação. Sê gracioso para conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse sobre a tua amada igreja, aqui em Vila Nova, em Nerópolis, e teu povo espalhado por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Povo de Deus, ide
em paz.